Agora sim estamos gravando, depois a gente pega do... Posso tentar falar? Pode, claro. Acho que foi 1968. 68 ou 69? Eu acho que foi 69, né? 9? O Gabrielzinho estava lá. 69. O homem pisou na Lua pela primeira vez, como disse o nosso astronauta Armstrong. O que ele falou? Um pequeno passo para o homem, um gigantesco passo para a humanidade, ficou famosa, todo mundo ouviu na televisão. Tiveram aqueles religiosos que duvidaram que isso realmente tinha acontecido, porque eles falaram que tem uma reza no judaísmo que fala para a Lua: nunca poderemos tocar em você. E aí quando o primeiro homem pisou na Lua, muita gente fala: é mentira. Foram perguntar para o Rebbe de Lubavitch, e o Rebbe falou: claro que o homem pisou na Lua. Isso que está escrito, que a gente fala na reza, quer dizer... A Lua está tão longe que daqui a gente não consegue tocar nela. E não que nunca ninguém poderia tocar. Não, mas isso é importante porque às vezes as pessoas fazem interpretações erradas da Torá e acabam falando que tem contradições entre ciência e Torá. Mas não é sobre isso que eu queria falar agora. Naquele ano que o homem pisou na Lua pela primeira vez, foi também o primeiro ano que mandaram depois uma daquelas naves espaciais Apolo, uma das Apolos, não me lembro qual, que ela deu a primeira vez várias voltas ao redor da Lua, para quem gosta de como chama isso? Que tinha a ver com a Guerra Fria, porque a Rússia queria mandar primeiro, aí os Estados Unidos, é verdade, a União Soviética queria mandar, e depois os Estados Unidos acabou mandando primeiro. Estava tudo ligado com isso, e no final conseguiram dessas voltas, né, satélites ao redor da Lua, tiraram muitas fotos, viram todos os lados e pontos de vista da Lua. Por que eu estou contando isso para vocês? Vocês já vão entender daqui a pouco. Naquele mesmo ano, tinha um repórter da rádio, naquela época a rádio era muito, muito famosa, não tinha ainda, estava começando a televisão ainda, e ele chamou um rabino, um dos primeiros shluchim, emissários do Rebbe nos Estados Unidos, que se chamava Rabino Posner. Esse Rabino Posner, ele era tipo o porta-voz de Chabad, ele que falava em nome do Rebbe, falava... E um judeu que trabalhava na rádio nos Estados Unidos chamou esse Rabino Posner para fazer uma entrevista com ele. E ele atacou muito o rabino, e ele falou, sabe, era aquela época dos hippies, era a época que liberalismo total. E ele falou para o rabino, não dá para entender a Torá. A Torá não tem nada a ver no mundo de hoje. É um judeu? É um judeu, nada religioso. E ele falou para o rabino, pega a Torá, está escrito lá que se o cara transgrediu o Shabat, ele era apedrejado. Está escrito lá que se ele comeu um pedacinho de comida não kasher, ele levava 39 chicotadas. Não chicotadinha assim de coceguinha. O cara levava chicotada forte. Isso é uma religião de amor? Cadê a liberdade? Cadê o direito de escolha da pessoa? Se ele quer seguir, ele segue. Se ele não quer seguir, ele não segue. E ele bateu, né, uma figura de linguagem muito forte no rabino, fazendo essas questões. Em primeiro lugar, pela própria forma da Torá se meter, digamos assim, na vida de cada um, falar, isso você pode comer, aquilo você não pode comer, isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer. E principalmente os castigos, né, que a Torá enumera em relação a essas transgressões e outras também. O rabino respirou fundo, imagina, ao vivo, perante os Estados Unidos inteiro, imagina que você está lá no pânico da PAN, certo? Você está lá no rádio, ao vivo. E vem alguém e faz uma crítica dessas ao judaísmo. O rabino, muito calmamente, falou o seguinte, não sei se é agora o nome do repórter, ele falou, Barry, acho que era Barry, alguma coisa. E o rabino ao vivo? Ao vivo. Ele começou a responder da seguinte forma. Senhor repórter, você sabe que a chance de acontecer um castigo desses, mesmo na época do tribunal judaico, do templo sagrado, há 2000 anos atrás, quando isso rolava, era tão raro, mas tão raro, mas tão raro, que uma vez em 100 anos aconteceu uma pena de morte no judaísmo. Uma vez em séculos acontecia essas chicotadas. Por quê? Agora é importante a gente saber isso até para responder. Mesmo que está literalmente na Torá que tinham essas punições, esses castigos, como funcionava na prática? Só para isso está tudo no Talmud bem. A pesquisa, a investigação dos testemunhos em cada um das testemunhas, em cada um desses casos, era muito minuciosa. Era muito minuciosa. Como funcionava? Tinha que chegar 2 testemunhos, que um não era parente do outro, e que não eram parente da
do réu, e eles tinham que falar o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Chegamos para o Luffy, senhor Luffy, posso pegar você como exemplo? E ele estava lá, não, vamos pegar um exemplo de um nome ali, porque vamos falar uma coisa ruim, então, Yaakov, vamos dizer que tem o Yaakov. Chegamos, você não chama Yaakov, né? Chegamos, não, mas assim, fulano de tal, chegamos no Yaakov, e o Yaakov, ele estava prestes a acender a luz no Shabat, né? Vamos dizer que existisse lâmpada naquela época. Ele estava próximo a acender uma luz no Shabat. E a gente chegou para ele e falou, senhor Yaakov, você sabe o que você está prestes a fazer agora? Ele tinha que ser advertido. Você está indo acender a luz no Shabat. Você sabe que é proibido? E o Yaakov tinha que responder, sim, eu sei que é proibido. Você sabe que o castigo para quem acender a lâmpada no Shabat é apedrejamento? Ele tinha que responder assim, eu sei que o castigo... Ele tinha que falar verbo, se ele falou só sei, não adianta. Ele tinha que responder, eu sei que o castigo para quem acende a lâmpada no Shabat é pena de morte com apedrejamento. E dentro de 4 segundos ele acendeu a luz. Tinha que ser exatamente assim. Só nesse caso existia realmente a pena de morte, além de muitas outras investigações, que você ia ter que saber se é verdade, se ele, que roupa que ele estava usando, milhares de outros detalhes. Mas vocês estão entendendo que a chance disso acontecer, porque o cara que já queria não ser religioso naquela época, não ia rolar todo essa vibe, entendeu? Quer dizer, o cara tinha que demonstrar que ele sabia da gravidade do que ele está fazendo, e ele sabia da punição, e mesmo assim ele não está nem aí. Se acontecia, e ele começou a explicar no rádio tudo isso que eu estou falando para vocês em mínimos detalhes, até que no final amenizou, né? Quer dizer, o cara do repórter entendeu que não é que a Torá é uma Torá assassina, com pena de morte, etc. É uma coisa muito, muito difícil de acontecer, e por isso o judaísmo não é tão antiquado. Presta bem atenção. Naquele ano, naquele Shabat, depois, isso foi na quinta-feira, dia seguinte, o Rebbe avisou, o Rebbe de Lubavitch, vai ter Farbrengen no Shabat. Naquela época não é todo Shabat que tinha Farbrengen, todo mundo sabe o que é Farbrengen? Uma reunião hassídica que fala a Torá, música. Não ia ter, mas o Rebbe falou, como muita gente me mandou cartas para explicar o que aconteceu que o homem chegou na Lua, porque os religiosos não estavam entendendo bem essa história do homem chegou na Lua, o Rebbe resolveu fazer um Farbrengen extraoficial. Tá bom, tava nesse Farbrengen, para quem já viu filmes, como que era, o 770, que era a sinagoga, ficava lotada, abarrotada de gente, não tinha mais lugar. Imagina, não podia usar microfone, não de Shabat, não tem filme de Shabat, mas de dias da semana sim. E ficava muito cheio, e todo mundo ouvindo o Rebbe falar, sem microfone, tá bom. Esse Rabino Posner estava lá, em Nova York. E ele estava, de repente, no meio do Farbrengen, o Rebbe fala, quinta-feira, um rabino, não falou o nome, foi chamado na rádio. O cara nunca imaginou que o Rebbe ouviu a entrevista dele no rádio. E o Rebbe contou tudo o que aconteceu e perguntou para ele e tal. E o Rebbe respondeu assim, em parte, o rabino falou certo, né, porque ele amenizou, mas essa não é a resposta que o rabino deveria... O rabino que contou essa história, o Posner falou que ele ficou muito envergonhado, né, mas ninguém sabia que era ele. Aí ele falou... Mas o rabino não respondeu a verdadeira resposta. Agora presta atenção que é aqui que eu quero chegar. O Rebbe falou, se o rabino tivesse pensado naquilo que aconteceu essa semana, que o homem tinha pisado na Lua pela primeira vez, com a nave espacial, ele saberia a verdadeira resposta. E o Rebbe começou a mostrar como a resposta sobre as chicotadas e as penas de morte, você vai entender pela nave espacial. O Rebbe falou, imagina que a NASA manda você para o espaço. 3 astronautas. E os 3 astronautas ficaram anos se preparando. Sabe quantos bilhões de dólares que eram investidos para você mandar um foguete para o espaço? E para o primeiro homem pisar na Lua? Tinha tantos detalhes. Como eles vão sobreviver lá? E oxigênio, e tem posição para dormir. E você vai dormir para a direita, e você vai dormir para a esquerda, e você vai colocar roupa nessa hora, e você vai tomar pílula naquela hora. Imagina que eles estão lá no meio do espaço. E depois de anos e anos de preparação... Vai um pouco mais para trás que eu preciso ver o Luffy. Agora sim. Ou para frente ou para trás. Fazer isso. Eu gosto de ver todo mundo. E o astronauta, fulano de tal, depois de 2 semanas lá no espaço, sei lá, alguns dias, ele chega e fala, quer saber, chegamos, deu certo a nossa missão, graças a Deus, estamos aqui dando volta em volta da Lua. Quero acender um cigarrinho. Quero acender um cigarrinho. Tô de saco cheio, sério, já tô minha família lá longe de mim, tanto tempo. Não tem o que fazer aqui nessa nave espacial. Eu quero acender um cigarrinho. Se você fosse os outros 2 astronautas que estão lá com ele, sabendo da delicadeza da missão,
de quão perigoso é qualquer detalhe que vai contra o programado, o que você ia fazer com esse cara? Você tá maluco? Você não vai acender um cigarrinho nem aqui, nem na China. Não, mas é minha vida. É minha vida. Na minha vida, eu que mando. Certo? Agora vocês vão mandar na minha vida, eu quero acender um cigarrinho. Cadê o livre-arbítrio? Cadê a liberdade? Eu não vou trazer com todos os detalhes, mas o Rebbe explicou, ele mostrou, qualquer pessoa com bom senso vai falar, olha o desrespeito teu com a nossa vida, com a missão da NASA, com os bilhões de dólares que os Estados Unidos investiu para chegar antes que a União Soviética lá, e você está jogando tudo fora porque você está afim de um cigarrinho. Segura a tua tentação, segura a tua vontade, e você não vai fumar um cigarrinho, porque tem algo maior aqui em jogo. Vocês iam entender? Claro que vocês iam entender. Fala, Rebbe, presta bem atenção porque isso eu quero trazer para o nosso shiur de hoje. A gente não entende o valor da nossa vida. A gente não tem ideia. Então toda essa onda de liberdade, não que o judaísmo não apoie a liberdade, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O judaísmo que mais apoia a liberdade, você tem livre-arbítrio. Mas você achar que você apareceu aqui do nada, então, como se fala no mundo de hoje, liga um F para todo mundo, certo? E você pode fazer o que você bem quiser, porque afinal você é um homem livre? Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu na nossa geração? Na nossa geração, na geração passada, nunca teve na história da humanidade tanta liberdade, certo? Liberdade religiosa, liberdade sexual, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de tudo. Nunca teve uma geração com tanta depressão. Nunca teve. Vocês acham que é por acaso? Será que é por acaso que a geração tão livre chegou à depressão? Agora eu vou acrescentar coisas que o Rebbe não falou, mas que está implícito. O que acontece? O que é liberdade? O que significa você virar para um ser humano e falar assim, você pode fazer o que você quiser que ninguém está nem aí? Sabe o que quer dizer? Que você não vale nada. Em outras palavras, você não vale nada. Você veio do macaco, que veio do dinossauro, sei lá, que veio da bactéria, que veio da água, que veio da explosão. Então ninguém está nem aí com você. Você é uma bactéria, no final das contas. Vocês estão entendendo? A liberdade total, ela diz que você não é importante. Inconscientemente, quando você fala para uma pessoa, você escolhe o rumo da tua vida, quer dizer, não tem passado, não importa de onde você veio, não importa teus ancestrais, não importa o que tem, você tem 3.000 anos de... O cara fala, não, mas eu não posso me casar com ela, afinal me apaixonei. Muito legal o teu coraçãozinho que se apaixonou, mas você está entendendo que tem 3.000 anos de história que judeus morreram pelo judaísmo para manter essa tradição? Talvez é verdade, talvez é verdade. Não, mas eu quero acender o cigarrinho. Meu cigarrinho é mais importante. Será que isso é inteligente? Então o Rebbe falou naquele Farbrengen no seguinte, presta bem atenção. Quando a Torá de... Agora a parte mais importante, eu quero que todo mundo foque, e quem tiver pergunta, ninguém precisa concordar comigo, eu só estou expondo isso que o Rebbe falou, e depois a gente pode até debater esse tema. Mas o que o Rebbe falou, Sharon, é o seguinte, um bonito coração que você fez aqui. O que o Rebbe falou é o seguinte. Quando a Torá fala que alguém que Deus nos livre transgrediu o Shabat, tinha pena de morte, tinha chicotada, tinha... O que a Torá estava falando? Mesmo que era muito raro de acontecer. Mas já que a Torá fala, não importa se era raro. Porque assim, o que é verdade é verdade. Ah, acontecia uma vez a cada 100 anos. Por isso que o Rebbe falou que o Rabino errou na resposta. Porque ele falou assim, não importa que era uma vez a 100 anos. Mas se a Torá escreve, e até hoje a gente estuda esse tipo de punição, tem que entender a verdade dela. Qual que é a verdade, Saúde? A verdade aqui é o seguinte, a pessoa entender quão importante ele é. Olha como você pode olhar ao contrário. Só tem punição porque eu estou numa missão espacial. Muito maior que uma missão espacial. A gente está levando o mundo para um sentido, tem um objetivo que a gente foi criado. Você não está aqui por acaso, surgiu do nada, dá na mesma teu comportamento. Não, teu comportamento ele é fundamental para um bom andamento da nave. Ah, por que hoje em dia não tem castigos? Muito importante enfatizar isso. Hoje em dia não tem tribunal que pode castigar nem chicotada, e nem chibatadas, e nem pena de morte, muito menos. Já 2.000 anos atrás que já foi anulado isso do judaísmo. Por quê? Agora eu quero explicar para vocês por quê. Porque hoje em dia a gente não sente a presença divina como eles sentiam naquela época. Hoje em dia a gente não sabe a gravidade de um pecado. Vamos dar um exemplo, tá bom? O que acontece pela Torá se uma pessoa bate no próprio pai? Você acha que é uma coisa... Hã? Isso é gravíssimo. Gravíssimo, mais do que desrespeito ao pai. Eu não vou nem falar aqui que a Torá fala sobre alguém que bate nos próprios pais. Era pena de morte. Alguém que xinga o pai também era muito grave. Agora imagina que, eu falo agora para vocês uma pergunta de ética e moral.
O que acontece se o cara bateu no pai, mas ele não sabia que era o pai dele? O pai dele abandonou quando ele era pequeno. Ele nunca soube, viu um cara na rua, brigou lá no bar, era o pai dele lá. Tava na balada, o tiozão encheu ele bateu no tiozão, depois ele descobriu que era o pai dele. Pecou ou não pecou? Falar, não sabia que era o pai dele. Fala um rabino muito especial que eu escutei, ele falou o seguinte: se a pessoa não sente que Hashem é teu pai, o pecado não é pecado. Em outras palavras, na nossa geração, para você... O que é pecado? Na verdade, nem existe essa palavra pecado. É uma transgressão, uma desconexão. Só dá para desconectar alguém que estava conectado. Alguém que nunca sentiu o amor de Hashem por ele na vida. Alguém que nunca se conectou com a luz verdadeira e infinita de Hashem. O pecado também não é um pecado. Não estou querendo agora amenizar o pecado, mas eu quero falar o seguinte. Hoje em dia, a gente não consegue sentir que se eu acender um cigarrinho no Shabat, ou se eu andar de carro no Shabat, ou se eu comer uma comida no kasher, eu não sinto a desconexão. Por isso que hoje não dá para ter castigo. Você entende por quê? Porque o castigo, na verdade, é uma punição para uma pessoa que é irresponsável. A gente está querendo levar o mundo para um mundo melhor, a gente está querendo realizar a missão pela qual o mundo foi criado, levar para Mashiach, e você está atrapalhando tudo. Lógico que ele merece ser castigado, quer destruir a nave espacial. Mas hoje, que a gente não tem essa noção, o tribunal não castiga mais. Porém, mesmo que o tribunal não castiga mais, a gente estuda isso na Torá. Toda a Gemara, todo o Talmud, todo o Humash, toda a Torá. Por que isso eu quero explicar para vocês. Por que a Torá é tão rigorosa? Porque ela está levantando o teu autoestima. Isso eu quero mostrar para vocês. A gente tem, graças a Deus que Hashem está aí, com o que você come, o jeito que você dorme. Sabe que tem tudo na Halachá, no posição para dormir, para a direita, para a esquerda, como você amarra o sapato. Como você desamarra o sapato. Agora não é aula de alachot, mas se você quer pegar, você vai pegar. Tem em português hoje em dia, Kitzur Shulchan Aruch. Tem, por exemplo, leis, como cortar a unha. Sabe que no judaísmo você não corta a unha na sequência. 2, 4, 1, 3, 5. Mas Deus está aí para a ordem que eu corto a unha? Olha como Ele gosta de você. Você acha que você apareceu aqui do macaco, meu amigo? Você foi criado com um propósito específico que sem você, a nave não chega lá. Certo, Zica? Qual que é a prova? Qual é a prova que sem você a nave não chega lá? O que vocês acham? Aí eu pergunto. Muito fácil, porque senão Hashem não tinha te criado, certo? Ele não cria criaturas à toa. Se ele botou a gente aqui, foi por um propósito que só você pode fazer. Mas naquela época era risco de vida levar o homem na Lua. Foram muito porra. Aonde? Na Lua? Foram loucos quando fizeram isso. Não tinha... Quando eles tiveram a tecnologia... Sabe o que a Kabbalah fala, Gabriel? Que a gente é igual a ele. Sabe por quê? Porque a vida aqui é tão arriscada igual uma vida na nave espacial. Mas a nossa alma, não vou falar a palavra que você falou, mas a nossa alma, ela foi muito corajosa. Porque sabe que você fala assim, mas eu não escolhi nascer. Mas a tua alma escolheu. Está dito que antes da pessoa nascer, a Hashem pergunta para a alma se ela está a fim de descer para o mundo. É pior do que para a Lua. Olha quantos riscos tem no mundo. Daqui a pouco vamos falar da imprevisibilidade da vida. Mas você vir para cá, um fósforo pode explodir tudo. Mas a gente veio. E se a gente veio, a gente não pode deixar a pessoa estragar a sua missão. Vamos dar um exemplo do mundo de hoje. Essa semana, infelizmente, eu vi uma cena assim. Eu estava lá, espero que ninguém conheça, mas eu estava lá na rua, indo para o Tiferet para rezar, na sinagoga. Estava passando pela rua Bahia. Um monte de bombeiros. Falei, o que aconteceu? Tem uma mulher querendo se jogar. Eles estão lá, sabe com aquela... Aquele pula-pula lá, como chama? Aquele... cama elástica. Tava todo mundo lá. Quando foi? Esse sábado agora. Espero que não aconteceu nada de mal. Mas o que acontece? Você poderia pensar, liberdade. A mulher se encheu o saco da vida. Vamos falar sincero. Ela pesou, certo? Prós e contras. Tá valendo a pena, tem muito sofrimento. Deixa ela acabar com a vida dela. Nenhum país do mundo fala isso, sabia? Todos os países, pelo menos até hoje do mundo, falam não. Se alguém quer se jogar, é uma obrigação da polícia, é uma obrigação de quem está em volta, é uma obrigação dos bombeiros, ir lá e colocar a cama elástica e tentar fazer o máximo para a pessoa não se matar. Por quê? Porque você está tirando o livre-arbítrio dela, decidir o que ela fazer com a vida dela. Porque não é assim que se olha. Você olha que alguém que atenta contra a própria vida... deve estar meio maluquinho. Quer dizer, você não olha que ele está com saúde mental, porque senão você deveria deixar. Certo? A mesma coisa o judaísmo acha.
Se a gente acredita que existe uma química espiritual do universo, que a gente não consegue entender, mas que para Hashem é importante sim a comida que você vai comer, e é importante como você vai se comportar, e é importante como você vai se relacionar com o próximo, é importante com quem você vai casar, e é importante, tudo é importante. Então, se alguém está querendo atentar contra a própria vida espiritual, claro que você vai dar uma dura neles, vai falar para ele, meu, o que você está fazendo com a tua vida? E isso a gente vai entender uma história legal da Torá. Sabe que um dos nossos maiores tzadikim era José, Yosef. Yosef teve uma vida muito sofrida. Ele foi jogado no buraco, a gente já contou essa história, no poço, por muita gente. Deixa eu só falar aqui com a minha querida amiga Samantha Schmutz. Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Ela está em Israel. Ela está em Israel? Não, quem está em Israel? Samantha Schmutz, acho que ela está no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda para o nosso shiur. E todos também que estão nos assistindo aqui no live do Instagram. Yosef HaTzadik ficou anos sofrendo como escravo, depois como preso, injustamente, porque os irmãos dele jogaram ele no poço. A Samantha, assistam ela depois na Globosat, ela está mandando beijos a todos aqui do shiur. Agora, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando Yosef estava na casa do patrão dele, chamava Potifar, a esposa do patrão se apaixonou por ele. E queria pegar ele, como se fala na linguagem de hoje, de qualquer jeito. E Yosef falava, não. Você é casada, sério, você tem um marido. Eu não posso fazer isso com o meu patrão. E ela era super bonita e ela se vestia de um jeito e de outro, tudo para seduzir ele. Um dia ficaram os dois sozinhos em casa, diz a Torá, Yosef quase caiu na tentação. Ele já tinha decidido pecar com ela. Diz o Midrash, como ele resistiu. Apareceu uma imagem do pai dele, Yaakov, na mente dele, assim, está escrito na janela do quarto, e quando ele viu a cara do pai, ele não pecou, ele se segurou e não pecou. Eu ouvi uma interpretação, por que quando ele viu a cara do pai, ele se segurou e não pecou? Yaakov Avinu tinha a mesma cara de Adão Arishon. O que Adão tem a ver com essa história? Yosef lembrou de Adão. Sabe o que ele lembrou? O que ele lembrou? Toda a responsabilidade sobre ele. O cara era sozinho no mundo, só estava ele, Adão e Eva. Hashem falou, Deus falou, olha, tem uma fruta aí do paraíso que você não pode comer. Só tem uma fruta, todo o resto está liberado. Só tem uma fruta que você não pode comer. Desculpa. Come! E Adão comeu. O que aconteceu como resultado daquilo? Ele podia pensar, meu, eu sou livre, sério, eu faço o que eu quiser, eu quero comer a fruta, eu vou comer a fruta. Beleza, por causa de você, Adão, estamos aqui até hoje. Veio morte para o mundo e sofrimento e gravidez de 9 meses para a mulher e dor do parto. Por quê? Porque Adão e Eva, eles eram toda a humanidade. O que aconteceu lá? Toda a humanidade pecou. Diz a Mishnah, diz o Talmud, cada pessoa, cada ser humano precisa falar Bishvili Nivrah Haolam. O mundo foi criado para mim. O que é isso? Egoísmo? Narcisismo? O mundo inteiro foi... Mas como pode ser que o mundo inteiro foi criado para mim, o mundo inteiro foi criado para você? É uma mentira, então. Não. Quer dizer o seguinte, cada um tem alguma missão para fazer nessa nave espacial que só ele pode fazer. E se ele não fizer, a nave não vai chegar na Lua. Isso que o Yosef olhou a cara do Adão, ele falou, eu estou sozinho aqui no Egito. Eu sou um coitado, eu fui vendido pelos meus irmãos. Você acha que Deus está tão aí se eu dormir com a mulher ou não dormir com a mulher? Deixa eu dormir uma noite com a mulher e ninguém vai ficar sabendo. Aliás, ele se ferrou muito porque ele não dormiu com a mulher, porque daí ele foi mandado 12 anos na prisão, porque ela acusou ele em falso. Ele se deu mal ainda. O que Yosef podia ter pensado? Com a consciência dele. Muito bom. Mas ele falou, quando ele viu Adão, ele falou, olha o valor de um ser humano. Pode estar escondido, ninguém está te vendo. A tua ação pode mudar o mundo inteiro. É uma grande responsabilidade, mas olha o mérito. O que a Torá está falando para você quando fala leva a chicotada? Ela está falando, olha como você tem que ter autoestima, você é o máximo. O teu comportamento, ele muda toda a humanidade, ele muda todo o universo. Isso que o Rebbe, em resumo, falou no Farbrengen, ele falou assim, essa é a verdadeira explicação. A gente não tem uma sensibilidade para a energia do universo. Então a gente não entende a Torá, a gente não entende, realmente a gente não entende, nem rabinos, ninguém consegue entender hoje por que a Torá é tão rigorosa.
Mas a verdade é que se a gente tivesse uma sensibilidade de quanto um judeu é importante, quanto um ser humano é importante, cada comportamento nosso muda tudo. Quer dizer, eu não estou aqui por acaso, não, eu posso pegar umas férias? Poder, você pode. Mas o que férias está falando? Que você não é tão importante assim, porque, vamos dar um exemplo, certo? Vamos dizer que um sujeito fala assim, até tem uma história engraçada para falar sobre isso, mas daqui a pouco me lembro de contar. Mas essa história é um exemplo. Vamos dizer que um sujeito fala assim, quer saber, cansei aqui da minha vida em São Paulo, quero ir um pouco para Maceió, morar na praia, vou montar uma cabana, vou esquecer dessa minha família chata que fica me enchendo o saco, vou me encher fugir dos meus patrão, fugir dos meus amigos que fazem bullying comigo. Eu vou lá para a praia, morar 3 meses com os pescadores de Maceió, que eles são muito mais gente boa. Você pode fazer isso? Você pode. Você pode. Se você quiser, você pode, certo? Tem livre-arbítrio, você tem liberdade. Agora, imagina que o presidente dos Estados Unidos da América, ele fala, eu tô cansado, tô meio estressado, preciso de 3 meses em Maceió. O que vão falar pra ele? Meu amigo, você acha que você tem aqui a maior potência mundial, você é responsável pelo mundo inteiro, você tem 300 milhões de habitantes dependendo de você. Quero pegar férias. Não vai pegar férias. Você entendeu? Se você é importante, você não pode pegar. Sabe, o Rebbe não pegou férias um dia da vida dele. Não porque ele era workaholic. Isso eu quero explicar. Se você tivesse sensibilidade de quão importante você é, você não ia quebrar e pegar férias. Mas não porque você é estressado. Porque você tem autoestima. Você fala, o meu tempo vale. Cada minuto vale. Cada segundo vale. Isso me lembrou uma outra história. Que uma vez um judeu estava procurando um business. Você sabe que judeus são bons de business. E ele descobriu que tinha uma tribo indiana lá nos Estados Unidos, que estavam querendo um pajé, vamos chamar lá, um cacique, muito bom, essa que é a palavra, um cacique. Mas para você virar cacique, o que é a coisa mais importante para o cacique? Saber como vai ser o inverno daquele ano. Ele tinha que prever o inverno e falar, vai ser pesado, vai ser leve, quanta madeira precisa juntar, quanta lenha precisa juntar. Então, queriam ver se esse judeu era um bom cacique. E eles perguntaram, como vai ser winter, como vai ser o inverno desse ano? Vai ser muito frio? Aí o judeu falou, pela minha percepção, parece que vai ser um inverno frio. Todo mundo falou, tudo bem. Começaram a juntar um pouco de lenha. O que o judeu fez? Era esperto. Foi para a cidade grande, foi para Nova York, ligou lá para como chama? Weather, certo? Para o tempo. Previsão do tempo. Falou, como vai ser o inverno desse ano? Com certeza vai ser muito frio. Aí o pajé, né? O cacique liga lá, o judeu cacique liga lá, fala... Pessoal, não é só que me parece, eu já tenho certeza, esse ano o inverno vai ser muito frio. Passa alguns dias, ele liga de novo lá na previsão do tempo, falaram, não só que vai ser frio, esse ano parece que vai ser assim um frio inacreditável, vai ser assim um frio de louco. Muito, muito frio, mais do que todos os anos. Tá bom? Ele liga lá para a tribo indiana e fala, pessoal, é bom se prevenir que esse ano o frio vai ser acima da média, vai ser uma loucura de frio. Tá bom? Eles começaram a cortar mais madeira, mais lenha da floresta, começaram a levar para casa. Passa 2, 3 dias, ele liga de novo na previsão do tempo e falam, esse ano, a previsão diz que o frio no nosso inverno americano vai ser o maior frio da história dos Estados Unidos da América. Ele liga lá, né, para o pessoal da tribo, ele viaja até lá e fala, pessoal, vamos se prevenir que esse ano está muito, muito grave. Vai ser o pior inverno. Vai ser o pior inverno da história dos Estados Unidos da América. Esse judeu já estava de saco cheio dessa profecia, ele ligou lá na previsão. Por que a cada 2, 3 dias vocês vão mudando, né? Vocês não sabem se vai ser o maior frio, daqui a pouco vocês vão falar que vai ser calor, o que é isso aqui? Aí ele falou assim, o cara da previsão falou, judeu, deixa eu explicar uma coisa. Você acha de verdade que alguém sabe como vai ser a previsão do tempo? Já viram? Nunca acerta. Ele falou, ninguém sabe. Ele falou, então por que vocês ficam me dando essas opiniões? Ele falou, não, a gente só sabe que os índios estão levando madeira para as casas. Os índios sabem o que vai acontecer. Então, a gente começou a perceber que eles estão cortando lenha como nunca se cortou na história. Então a gente sabe que esse ano vai ser o maior inverno de todos os Estados Unidos da América. Essa pequena anedota, historinha,
ela mostra o seguinte, igual eu perguntei semana passada, o que causa o quê? Certo? Será que é a previsão do tempo que causa o tempo? Será que é o tempo? Mas seja como for, a gente vê como uma pessoa, que era no caso ele, estava decidindo como ia ser o inverno nos Estados Unidos naquele ano. Às vezes a gente não percebe, alguém falou semana passada, efeito borboleta. A tua ação, ela tem de verdade um efeito em todos os teus amigos, em toda a tua família, em toda a humanidade. A gente não tem ideia do quanto. Então, acender um cigarrinho pode ser uma coisa muito grave. Essa história do Fala. é real? Não, essa é uma piada, é uma pequena piada. É uma pra gente analisar um pouco a sociedade, né? Quem decide o quê? Gabriel, a grande pergunta agora é a seguinte, por que eu trouxe tudo isso para vocês? Lembra que eu perguntei no começo sobre as contradições da vida? Por que as pessoas são tão contraditórias? Por que o ser humano é tão contraditório? Por que a vida ela é tão paradoxal? Às vezes parece que ela vai para um lado, depois ela começa a ir para o outro, ela começa a dar nós na nossa cabeça. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que é isso que eu estou querendo chegar. Vocês já perceberam? O que seria se não fosse assim? Vamos dizer que a vida é uma aula de matemática. 2 mais 2 é 4. Aquilo que você planejou, acontece. Parece uma maravilha, né? Eu sonhei! Ganhei, eu sonhei que eu vou ter uma Ferrari, ganhei Ferrari. Eu sonhei que eu vou casar com aquela pessoa, casei com aquela pessoa. Eu sonhei que eu vou ter 12 filhos, 6 meninos e 6 meninas, ganhei. É lindo e maravilhoso, né? Igual os filmes da Disney, como você vai imaginar. Agora, vamos falar entre nós. A tua vida, meu amigo, não teria a mínima graça. A mínima graça. Parece que seria o máximo. Mas se tudo... Olha que louco. A gente quer que nossos planos se realizem, que nossos sonhos se realizem. Mas o que faz a vida ser a vida é a imprevisibilidade da vida. Então olha a contradição. A perfeição e a imperfeição, elas se unem. Você queria uma vida perfeita, mas a vida perfeita não teria nenhuma graça. Agora eu vou explicar por que a vida perfeita não teria nenhuma graça. É aqui que eu quero chegar. O que torna a vida tão real é que ela não é uma matemática. Em outras palavras, o que Hashem queria quando ele criou o mundo? Ele queria uma coisa, pessoal. Que você seja uma pessoa real. Só isso. Eu tenho defeitos? Tenho, mas pelo menos eu sou real. Eu tenho imperfeições? Claro que eu tenho. Mas pelo menos eu sou real. Agora, uma pessoa que ela faça a vida inteira fantasiando que ele é uma coisa que ele não é, essa é uma pessoa que a gente pode dizer para ele, meu amigo, você não sabe por que você foi criado. Porque de anjinho, Hashem já estava cheio. Deus já tinha muitos anjos lá no céu. Os anjos são programados, sabe? O anjo é igual um computador. Anjo não tem livre-arbítrio. Anjo faz sempre aquilo que Hashem quer. O que Deus quer, acontece. Mas isso faz que o anjo seja uma criatura limitada. O fato que esse mundo é tão imprevisível, Deus é imprevisível, a vida é imprevisível, as pessoas... Para pensar. Essa flexibilidade do mundo material está conectada com a flexibilidade do infinito, que é Hashem. Ou seja, o fato do nosso mundo ser tão fatal, no seguinte que é assim, o que eu quero dizer? O que é fatalidade? Fatalidade quer dizer, não dá para prever nada. Casei com aquela pessoa, eu achei que ele era um negócio, mas na verdade ele era outro. Welcome to the club, você fala, certo? Seja bem-vindo, porque a vida é assim. Mas não podia ser perfeitinho? Não podia, porque aí você fala com Deus e ele criava um outro tipo de mundo, que não é aquele que... Graças a Deus, Deus não fez um mundo perfeitinho. Por quê? Porque é isso que deixa o nosso mundo real, assim como Deus é real. Isso tem a ver com aquilo que eu estava falando para vocês sobre, e com isso eu vou terminar, pessoal, mas tentam pegar essa mensagem da nossa aula. O fato que a Torá parece ser tão rigorosa em relação ao comportamento humano é porque a Torá realmente acredita que a vida é real e não fictícia. Uma ação pode mudar tudo. Mas Deus é tão grande. Mas esse Deus tão grande fez um mundo tão grande também. Ele fez nós sermos tão reais quanto Ele, eu me arrisco a dizer. Porque Ele quis. Mas nós somos só uma ilusão? De jeito nenhum. A Torá não acredita que a vida humana é uma ilusão. A Torá não acredita, porque sabe que muitos filósofos falaram, talvez a vida é uma ilusão. Talvez nós somos apenas um pensamento. Talvez nós somos apenas uma ilusão de ótica. A Torá fala não. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio Deus criou o céu e a terra. Somos reais. Somos reais. Não é só físico, não é só carne. Somos reais quer dizer, você importa. Você importa de verdade. Você não é uma ficção científica. Por isso, a mesma Torá
que por um lado ela é tão rigorosa, ela dá uma autoestima, ela dá um valor para a pessoa, que infelizmente, às vezes a liberdade do mundo tirou isso aqui um pouco, mas que ela quer falar o seguinte, não é que ninguém vai te castigar, relaxa, hoje em dia não tem tribunal que castiga, ninguém vai te castigar, você faz, por isso eu falei, hoje em dia tem liberdade, você faz o que você quiser, mas pensa bem, o que você quer fazer com essa liberdade? Você quer ser uma pessoa sem valor? Sim, você pode fazer o que você quiser da tua vida, mas e aí? Next, sabe? Você pergunta, e agora? Beleza, você já virou a atriz mais famosa, você já virou o cara mais rico, e agora? Por que tanta gente que chega no topo cai? Sabe por quê? Porque não existe depressão maior do que chegar no topo, estacionou. Né? Às vezes você pergunta, como que aquela atriz lá que era famosa aos 18 anos acabou com a vida dela? A resposta é, por isso mesmo. Por isso mesmo. É 20? Todas. Quer dizer, várias. É 20 agora. Como chama? O DJ. Ah, eu vi. Overdose, coisas assim. Por quê? Por que a pessoa às vezes faz isso? Porque ou que a gente entende que a vida é louca, no sentido que a vida é infinita e que ninguém tem o direito de definir ela. A vida é isso, a vida é aquilo. Não, é muito louco. Sempre a vida vai dar Então, em outras palavras, eu queria mostrar para vocês. A gente tem que começar a curtir a imprevisibilidade da vida. A gente precisa começar a curtir. Que legal que a vida é um baú de surpresas. Ah, mas eu queria tanto entender como as coisas funcionam. Se você entender, é morte. É isso que eu quero dizer. A perfeição é morte. Por que a perfeição é morte? Porque ela é estável, ela estaciona. A imperfeição, que é a instabilidade, ela nunca acaba. Por que a vida é infinita? Por que Deus é infinito? Porque não tem definição. Então a gente tem essa vontade de entender tudo. Pega uma pessoa, mas eu queria tanto entender ela totalmente. O dia que você entendeu ela totalmente, ela perdeu a graça. Então, de uma certa forma, não entender a pessoa que está do teu lado, torna ela real. Então a mensagem que eu quero pegar da nossa aula de hoje é uma coisa só. Samantha, você está querendo o topo, que Deus quiser você vai chegar no topo, você vai ser a atriz mais famosa do mundo, e aí você vai descobrir que sempre você pode subir mais ainda. E isso que é, lógico que a gente tem que ter ambição, só para deixar claro, tem que querer sucesso, mas não se, eu quero ser o mais. O que quer dizer o mais? Entendeu? Com quem você está competindo exatamente? É com você mesmo. Tem sempre mais. Eu acho que a mensagem que eu quero trazer para mim mesmo e para vocês, para todos que estão nos ouvindo, é uma coisa muito simples. O motivo que Hashem criou, uma coisa a gente sabe, que Hashem queria, ele desejou realidade. Ele queria uma coisa real. Seja uma pessoa de verdade. Isso que é o mais importante. Seja verdadeiro com você. Seja honesto com você. Às vezes eu sou sacana. Tá bom, fala no espelho. Às vezes eu sou sacana. Você tem coragem de fazer isso? Entendeu o negócio? E não, porque na verdade eu te mando. Não. Fala lá no espelho. Dudu, você é um sacana. Você é meio egoísta. Você engana. Começa por aí. Talvez um dia você para de ser. Aí você vai ser real também. Mas seja real. Não tenta fingir que você é uma coisa que você não é. Nem para Deus, nem para as pessoas. Porque se Hashem criou o mundo imperfeito e as pessoas imperfeitas, é porque ele queria uma coisa, coisas reais. E é essa realidade, não só para o lado negativo, mas para o lado positivo também. Seja real com seus amigos. Tenha amigos verdadeiros. Talvez você não tenha muitos no Facebook ou no Instagram. Mas que sejam verdadeiros. O que quer dizer verdadeiros? Fala na cara o que você quer falar, escuta o que você quer ouvir, ou o que você não quer ouvir de vez em quando, mas deixa rolar. E eu percebo que, com isso eu quero terminar, que por medo de se arriscar, muita gente na vida, em todos os sentidos, acabam preferindo ter coisas mornas, meio falsinho, mas mornas, mas pelo menos não tem risco de cair. Mas eu não estou falando para quebrar todas as barreiras, porque aí cada um tem que respeitar o espaço do outro, não tem dúvida. Mas dentro do respeito, a gente tem que ter conversas verdadeiras. Chama aquele teu amigo que você está incomodado e fala, por que você está agindo dessa forma? Ah, mas eu vou perder. Talvez perde, faz parte. Mas seja real. Seja real. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui na Terra. Ninguém sabe, nem eu sei, nem nenhuma pessoa soube. Mas isso também faz parte da imprevisibilidade. Mas do tempo que você está aqui, viva! E viva quer dizer, seja real. Eu quero terminar com uma frase que fala o seguinte, de um grande escritor brasileiro. Ele falava o seguinte, eu prefiro viver quase morrendo do que morrer quase vivendo. Às vezes, e agora eu vou trazer, complementando com uma frase racídica, que fala o seguinte, se você não viveu a vida por alguma coisa que você estava disposto a morrer, você não viveu. Em outras palavras, se toda a minha vida foi um cálculo para eu não me ferrar,
não tem alguma coisa pela qual você está disposta a morrer? Mas morrer é muito grave. Eu sei que é. Mas se você não tem alguma coisa que deixa a tua vida ser um fato e não apenas uma teoria, não apenas uma ilusão, e isso quer dizer Messirut Nefesh, é uma mitzvah do judaísmo, esteja pronto a morrer pelo judaísmo. Isso quer dizer que o judaísmo gosta de morte? De jeito nenhum. O judaísmo é mais pró-vida que tem. Mas se você não está pronto a morrer por algo, você também não está vivendo. Então é melhor a gente viver quase morrendo, não é para morrer, mas quase morrendo, do que uma pessoa que viveu a vida inteira, certo? Ele acabou morrendo quase vivendo, porque ele estava sempre no quase, sempre no morno. Que a gente possa entender que a Torá é a Torá da vida, é a Torá do amor, e isso que a Torá é tão exigente com o nosso comportamento é por um motivo só. Porque ela acredita em cada um de nós, ela acredita em cada comportamento, em cada movimento nosso, não no sentido de estressar a pessoa, justo pelo contrário, de levantar a bola da pessoa e falar, sem você, a nave não chega lá. Então você é o máximo. Que a gente possa levar isso para nossas vidas e ver o quão é importante o nosso comportamento e a nossa alegria vai ser infinita. Obrigado a todos. Shkoyach.